Tem muita gente que acredita que basta colocar todo e qualquer alimento na geladeira ou no freezer para eles durarem por muito tempo. Mas será que isso é verdade? Bem, mais ou menos. O primeiro ponto é que nem todo tipo de alimento deve ir à geladeira. É o caso de produtos secos, não perecíveis, enlatados ou ainda aqueles perecíveis como o leite em caixa, só que fechados. Nesse caso, basta guardar em um local seco, como dentro do armário, e, claro, respeitar a validade do produto. Frutas e legumes não precisam necessariamente ficar dentro da geladeira. Isso vale ainda mais para aquelas frutas que ainda não estão maduras. Neste caso, o melhor a se fazer é armazená-las em um ambiente aberto, como uma fruteira. Se você cortá-las, a melhor opção é deixá-las dentro da geladeira, em um recipiente fechado ou saquinho próprio. Feito isso, elas tendem a ficar próprias para o consumo por até uma semana, mas esse tempo pode variar de acordo com o tipo de vegetal. Quanto aos legumes, um processo que ajuda a conservá-los por mais tempo é o branqueamento. Ele consiste em cortar os legumes, jogá-los em uma água fervente por poucos minutos e em seguida colocá-los em uma água com gelo. Depois desse processo, eles podem ser armazenados em embalagens secas e limpas e guardados no freezer por 6 a 8 meses ou na geladeira por 7 a 10 dias. Também é uma forma prática de ter uma porção sempre disponível. As verduras, por sua vez, tendem a durar mais quando são lavadas, totalmente secas e armazenadas na geladeira em um recipiente fechado. Mas não tem milagre. Dependendo do tipo de folha, elas acabam não durando muito tempo. Então, você tem que comer suas verduras logo. Sobre as carnes, há duas situações possíveis. Se você comprou uma porção para comer em breve, tipo em 1 ou 2 dias, não tem problema algum deixá-la na geladeira. Agora, se a compra for em uma quantidade maior, o ideal é separar imediatamente em porções e guardar no freezer. Nessa condição, elas tendem a ficar boas para o consumo por até 90 dias. Mas se a temperatura do seu freezer for igual ou inferior a 18 graus negativos. Há também uma lenda de que alimentos prontos duram mais na geladeira, mas isso não é bem verdade. Tudo depende do tipo de prato. Pescados cozidos, por exemplo, ficam bem por um dia em temperaturas de 4 graus, enquanto a maionese é segura para se comer por até 2 dias nessa mesma temperatura. Outra dica importante é sobre o descongelamento. O ideal é retirar o produto do freezer e passar para a geladeira para que ele descongele aos poucos. Se estiver com pressa, o micro-ondas também é um aliado. O que deve ser evitado é descongelar alimentos em temperatura ambiente, especialmente em dias mais quentes e sobre superfície como a pia, já que isso favorece a proliferação de micro-organismos. E por fim, vale ter uma atenção extra com a organização da geladeira. Aqui a dica é simples. Quanto mais alto o compartimento, mais frio ele é e deve ser destinado a alimentos mais perecíveis. Por outro lado, a parte inferior é ideal para frutas, legumes e principalmente folhas, que podem sofrer com frio excessivo. Seguindo essas regras, você terá sempre à disposição alimentos conservados e principalmente seguros para o consumo. Qual?